Deu muito ruim para a Jovem Pan, hein? Aparentemente a justiça vai a fundo nas investigações contra a emissora e a punição pode ser pesada. Talvez com o encerramento da concessão, porque a justiça determinou que os conteúdos da Jovem Pan sejam preservados, porque começou a haver a suspeita que a emissora estaria destruindo provas daquela onda de desinformação, sendo um vetor de propagação de desinformação bolsonarista. A gente sabe disso. A Jovem Pan, durante o governo Bolsonaro, adotou uma guinada que colocou a vida das pessoas em risco pela propagação de notícia falsa na época da crise sanitária, e a emissora tem que ser investigada e punida. Eu consumo a Jovem Pan, eu acompanho os conteúdos da emissora, principalmente de esportes. Eu acompanho, gosto muito dos programas de esportes, gosto muito do programa do Pilhado. Ele como comentarista, político, enfim, ele é muito ruim, mas como apresentador ele é muito bom. Eu gosto do Mauro César, do Bruno Prado, do Flávio Prado, então eu consumo. Só que precisa ser investigado o outro segmento da Jovem Pan, porque tem coisa aí, principalmente com aquela participação daqueles influenciadores bolsonaristas muito suspeito. Coloque nos comentários o que você acha da Jovem Pan. Você consome algum segmento da Jovem Pan? Gosta dos apresentadores, dos comentaristas? Acha que a Jovem Pan se transformou num braço de desinformação bolsonarista? Ela precisa ser punida? Coloque nos comentários. Deixa o like se você concorda com a investigação e se inscreva no canal. A Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, trouxe a informação que a justiça determinou que a plataforma aqui, que o YouTube, mantenha registro dos vídeos da Jovem Pan. Porque todo mundo sabe o que aconteceu ao longo dos anos do governo Bolsonaro. A Jovem Pan, ela já tinha ali uma vertente mais à direita, atacando o Fernando Haddad, isso lá em meados da década passada. Mas com a ascensão do Bolsonaro, a emissora se bolsonarizou e se transformou num braço da extrema-direita, principalmente num braço do bolsonarista. E na época da crise sanitária, principalmente, a onda de desinformação foi muito grande. E por conta disso e de outras posições da emissora, que não tem problema você ter a sua linha editorial. Só que a Jovem Pan ela optou por, ao invés de colocar ali jornalistas, começou a colocar influenciadores. Adrilles Jorge, aquela Zoe Martinez e umas pessoas muito suspeitas. E aí a justiça abriu uma investigação contra a Jovem Pan e começou um burburinho que a Jovem Pan poderia estar apagando conteúdos das suas redes sociais, principalmente aqui da plataforma. Então a justiça determinou que a nossa plataforma preservasse os conteúdos da Jovem Pan como provas. Então 2.300 vídeos precisam ser preservados. Isso sinaliza que a investigação contra a emissora vai continuar avançando. Eu achava que não fosse acontecer, mas, ao que tudo indica, a investigação vai e a Jovem Pan pode ser punida. O que é uma pena, né? Porque eu falei pra vocês, eu consumo o conteúdo da Jovem Pan. Vou ser sincero, eu nem acompanho os jogos de futebol. Eu sei o que tá acontecendo pelo Jovem Pan Esportes, pelo Pan Esportes, pelo Canelada, pelo Bate Pronto, que eu gosto de assistir. Gosto dos comentários lá do Bruno Prado, do Flávio, do Piperno, da forma como o Pilhado, que é um bolsonarista absurdo, mas ele faz um bom papel como apresentador do programa, e principalmente do Mauro César. Mas precisa ser investigado. Por quê? A Jovem Pan ela é acusada pelo Ministério Público Federal de disseminar notícias falsas na época da crise sanitária, de atacar as instituições e fazer incitações ao 8 de janeiro e aos atos antidemocráticos, propagando desinformação sobre o resultado da campanha de 2022. Ela se transformou no braço armado. Ou melhor, no braço de desinformação, melhor dizendo. Né? Braço armado. Acabei me confundindo aqui com as palavras. Mas isso aconteceu. E a Jovem Pan, na condição de uma concessão pública, ela jamais poderia ter feito isso. Como um canal aqui da plataforma, ok, não tem problema. Ela pode propagar ali a desinformação e estar sujeita às punições como por tal. Mas, como uma emissora que tem a concessão pública, as frequências de rádio difusão da Jovem Pan podem ser cassadas. Porque a função dela é transmitir informações corretas e não desinformar, levando as pessoas ao risco. Como o Adrilles Jorge ficava criticando em vários momentos no programa Pânico, o distanciamento sanitário. Isso é muito grave, muito sério.
E eu vejo que ela tinha um papel muito específico com esses influenciadores. O papel da Jovem Pan era justamente referendar aquilo que aparecia nas redes sociais. Era dar aquele verniz intelectual. Então, quando, por exemplo, o Caio Coppola aparecia e ele, na comunicação de massa, falava aquilo que os grupos de WhatsApp propagavam, opa, aquilo que eu estou vendo é verdadeiro. Porque, claro, sempre tem uma sensação de... será que isso que eu estou vendo é de verdade? Será que não é uma notícia falsa? Não, mas foi o Caio Coppola que falou. Foi o Adrilho Jorge. Pô, na Jovem Pan ele tem um espaço na mídia. E não é uma mídia alternativa, é na rádio. Ah, mas eu vi o Adrilles falando isso no YouTube. Ok, mas o YouTube é a reprodução em vídeo daquilo que é passado na rádio, na comunicação de massa. Então ela tinha esse papel de difundir notícia falsa. Havia o lastro. E ela optou pela transformação editorial. Você pode ser um editorial de direita, um editorial de esquerda, mas quando você começa a substituir jornalistas por influenciadores bolsonaristas, esses influenciadores não têm nenhum tipo de compromisso com a verdade, nem muito menos compromisso com o jornalismo, com a informação. O que eles querem fazer é o proselitismo político. Por exemplo, o Fábio Piperno, que além de participar do Band Esportes, participa também de outros programas falando de política. O Piperno, ele é de esquerda. Mas ele não é um influenciador de esquerda, ele é um jornalista de esquerda, então ele tem um certo compromisso ali com o diploma dele, com a profissão dele. Agora, Zoe Martins, Adrilles Jorge, Kim Paim, qual era o compromisso? E aí que está a pior parte, porque havia dentro da Jovem Pan alguns informantes que recebiam as informações e passavam para os comentaristas, o Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo está sendo acusado, vai virar réu, vai ser processado. Se ele estiver no Brasil, vai ser preso por conta dos atos antidemocráticos. O Paulo Figueiredo tinha conversas direto com o Mauro Cid. E ele recebia informações do Flávio Peregrino, que era ex-assessor do Walter Braga Neto, e tinha como objetivo pressionar os militares a participarem do golpe de Estado. Quais pautas da Jovem Pan não foram brifadas pelo governo Bolsonaro com desinformações? Isso precisa ser investigado. Precisa ser muito investigado. As conversas do Cid com Paulo Figueiredo, que vieram à tona recentemente pelo UOL, isso é muito grave. Grave, gravíssimo. E aí, a Polícia Federal citou também o Kim Paim. Quem que é esse Kim Paim? O Kim Paim no caso, um potencial integrante das milícias digitais do bolsonarismo. As milícias digitais eram influenciadores que propagavam os ataques. Ele era constantemente compartilhado pelo Carlos Bolsonaro. O Kim Paim praticamente se tornou um personagem fixo do programa Pânico. Ele sempre aparecia lá dando informações. Qual o compromisso do Kim Paim? Atacar outras autoridades? Fazer relatórios? Ou como ele falava, dossiês contra personalidades da República? E a Polícia Federal falou, olha, é um vetor de propagação de notícia falsa. Então isso foi sério, grave e parece que a investigação vai acontecer. E não venha dizer que é por... estão cerceando liberdade de expressão? Não, claro que não. Você tem outros editoriais que são de direita. Mas o que a Jovem Pan fez, há uma necessidade de investigação.